Tem que clicar no azulzinho aí, gente, no Got It. Gente, boa noite. Vamos começar aqui hoje nosso primeiro encontro com a Amanda Leal de Oliveira, uma oficina do projeto Piquenique Literário do Ler é uma Viagem. Eu sou Hélida Marques, idealizadora do Ler, diretora artística do Piquenique, e hoje eu estou aqui no meio do dia a dia, assim, estou na casa de uma amiga, que eu queria até agradecer publicamente, minha amiga Suzana Salles, que mora aqui em Pinheiros, e eu parei na casa dela, e isso também é uma maneira de dizer para vocês que a gente sempre está fazendo essas coisas aqui meio digitais, em algum lugar meio encaixado da nossa vida, né? A gente consegue um lugarzinho, e é esse lugar que eu estou hoje, eu chamo de palco, porque esse é um projeto de performance teatral em praça pública, onde a gente trabalha com cultura, educação e meio ambiente. Então, hoje, a oficina da Amanda, que esse encontro, esse bate-papo, né, é sobre mediação de leitura, que é a prática principal do piquenique literário. Lembrando que eu vou estar com vocês presencialmente no ensaio antes do piquenique e no dia do piquenique. Eu e Eduardo Contreira fazemos personagens, eu vou ser uma tecelã aprendiz que viaja às praças, os Brasis aí por dentro, ouvindo e contando histórias sobre tear, sobre tecelãs, mitologia, e tudo isso como um mote para ouvir a história de vocês, as histórias de vocês. Vamos tecer histórias juntas. Então, vocês vão conhecendo, a partir de hoje, um pouco do piquenique, quais são as partes que compõem o piquenique, né? Para vocês depois poderem escolher como participar desses piqueniques. Nós vamos contratar em cada cidade 15 pessoas, sendo 10 mediadoras de leitura, contadora de história, artista, músicos. Nós vamos informar a vocês, vamos passar para vocês um formulário para vocês preencherem, para dizer como vocês gostariam de participar. Aí você vai, quero ser mediadora. Nós temos troca de livros, temos varal de poesia, temos o sarau e temos a própria performance da história dessa tecelã. Vamos doar um tear para cada cidade, para que vocês, o grupo daquela cidade vai destinar para quem vai ser o tear, quem é artesã que vai estar ali para contracenar comigo quando eu chegar perto do tear. Então, assim, o piquenique tem várias engrenagens que vocês vão começar a conhecer aqui hoje. Então, ficando dúvidas, querendo saber mais, acessem o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Eu gosto de falar AVA, como se fosse uma saudação, né? E no teatro, a gente tem uma saudação que é Evoé, Evoé Baco, que é o deus do teatro. Então, aqui é uma performance teatral que está começando de forma online, mas que vai ser presencial. Muito importante abrirem as câmeras, em último caso, não abra, porque você não tem condições técnicas, mas vou dizer, todo sábado, depois desse encontro aqui com a Amanda e com o Albert, que vocês vão ter amanhã, que é o segundo, vai ter um ensaio comigo no sábado. Com o Albert e comigo, vai ser obrigatório abrir as câmeras, tá bom, meu bem? Com a Amanda aqui hoje, eu acredito que vai ter um vai que vai, né, Amanda? Mas eu gostaria de incentivar todo mundo a abrirem as câmeras para participar desse encontro de modo mais vivo, mais presente, mais respeitoso. Eu sei que não é falta de respeito, mas, sinceramente, a gente fica com uma pontinha ali do coração quando vê um monte de gente de câmera fechada, né? Então, vamos abrir as câmeras e começar essa prática, porque essa é uma oficina de performance teatral. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, reclamação, Hélida, tem que abrir? Tem. Fala comigo, e agora eu vou deixar a Amanda falar, e eu vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Amanda. Obrigada, querida. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui na equipe do Ler é uma Viagem. Eu sou a Amanda Leal, como a Hélida falou, e a gente já está junto aí com essa trupe do Ler, com essa equipe há muitos e muitos anos, né, Hélida? Já viajamos
Antes da pandemia, muitas cidades do Brasil fazendo formação com professores, com educadores, mediadores de leitura e performance artística, como a Hélida contou. A Hélida é atriz, o Contreira é músico, e eles fazem uma performance, enfim, uma atuação na cidade sempre muito empolgante, muito convidativa, muito emocionante, né? E tem sempre uma equipe também que está junto com eles, ajudando, né, a preparar aquilo, e também aqui esse piquenique, né, essa atuação do Ler é uma Viagem na Cidade, não seja só um evento, que ele possa ser, na verdade, multiplicador, gerador de experiências, né, mediadoras de leitura, artísticas, de encontro, de cultura, de união, né, de artes, né, de artistas, né? Então, o Ler é uma Viagem tem muito essa característica, né, Hélida, de onde ele chega, ele propõe uma ação, mas é uma interação também com os artistas, com os educadores, com as pessoas daquela cidade. Não é algo que a gente chega só para assistir, bater palma e ir embora. É sempre um convite para você também levar a sua arte, e essas artes são as mais variadas, né? Tem gente que canta, tem gente que compõe, tem gente que cozinha, tem gente que tece, tem gente que pinta, tem gente que se emociona, cada um chega com o que, né, com o que pode, com o que quer contribuir. Então, a gente está muito feliz de chegar com o projeto esse ano nessas cidades. A gente tem aqui hoje Taquarituba, Angatuba, Itaí, Itatinga, Paranapanema, Avaré, e eu vi que tem gente que já esteve com a gente aqui, a Michele e a Fátima de Tejupá, né, que é uma cidade que a gente já fez oficina aí há um tempo, há umas semanas. Que bom estar aqui com vocês também. Então, assim, é uma alegria poder também reunir, né, educadores, coordenadores, gestores de diferentes cidades para poder conversar e pensar sobre, especialmente aqui na nossa oficina, a formação de leitores, né, e os desafios da formação de leitores, porque o próprio projeto chama Ler é uma Viagem, né, e a gente está falando de piqueniques literários, então a gente está falando de leitura, né? E quando a gente fala ler é uma viagem, com certeza, ler é uma delícia, mas para a gente chegar nessa experiência do ler é uma delícia, né? Ler é uma viagem, a gente aqui que trabalha com educação, a gente sabe quantos passos não são necessários, né, para que a gente conquiste essa experiência da leitura, né? Não é fácil, não é algo que a gente já nasce sabendo, e algo que, se a gente não tiver uma série de aprendizagens bem específicas, né, pessoas muito generosas, livros à disposição, enfim, se a gente não tiver uma condição muito propícia, né, a gente não se forma leitor, não é uma coisa que a gente, né, nasce com a gente, é algo que vai sendo construído na nossa experiência, na nossa cultura, com as oportunidades. Então, Ler é uma Viagem, ele tem também muito esse compromisso, né, com o incentivo à leitura, com a formação de leitores, com o direito à leitura de todos. E aqui a nossa oficina, então, especialmente, vai falar sobre mediação de leitura. Então, a gente pensar o piquenique literário, pensar o Ler é uma Viagem, como essa experiência que é divertida, que é emocionante, que é agradável, que é gostosa, né? Vocês vão ver, vão vivenciar, e que também está atrelada a esse compromisso, a essa ação, né, de formação de leitores, de incentivo à leitura e de formação de leitores. Então, aqui hoje comigo, a gente vai focar um pouquinho mais nesse aspecto do piquenique. Como a Hélida falou no começo, não é uma palestra, é um bate-papo, é uma oficina, então por isso esse convite para vocês ficarem à vontade, abrirem as câmeras, cada um tem o seu cenário possível aí. Eu estou nesse cantinho aqui, porque se eu virar para cá um pouquinho, gente, vocês não sabem a bagunça que está nesse quarto, porque eu estou aqui tentando pintar as paredes
Então, a gente fica aqui no nosso quadradinho, né? Cada um com o seu cenário possível. E então o convite é para que seja mesmo um bate-papo, que vocês abram as câmeras e os microfones também, usem o chat, fiquem muito à vontade para perguntar, para interagir, para trazer as experiências de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Amanda, Diga. o bom de estar online assim é que a gente faz só um cantinho, não precisa limpar a casa toda. Aliás, não precisa nem pôr a parte de baixo da roupa, né? Após Não, sim, é imagina. que hoje está frio, então acho que está todo mundo de calça, Não mas precisa nem Pijama, tomar banho, né? pronto. Pijama Não com precisa nem paninho. tomar banho, a gente dá aquela ajeitada assim, precisa ó. passar perfume. Mas tem que Não passar precisa- um batom, hein, gente? Batom eu passei, gente, um batom eu passei para dar um up, assim, Um falei, lápisinho no olho. dar uma ajeitada no cabelo, só na parte da frente também, atrás pode até estar meio bagunçado. Ainda Parte mais que a da- maioria é mulher, imagina. Pessoal aqui, Gente, Eu vi olha, que meu tem o marido Paulo vai Henrique. chegar. Meu marido Fala. vai chegar para participar pela primeira vez. Ai, Ele vai que tomar bom. vinho, hein? Ele já está vindo aquecendo. Já está entrando no clima do piquenique, né? Já está Tá. assim, entrando no clima. Ó, a Hélida também, eu vi que a Hélida estava mastigando ali, estava comendo alguma coisa. Não, você sabe que eu faço essas coisas só para vocês dizerem que pode fazer. Ah, entendi. Tá. Cebola. Gente, eu prefiro que vocês estejam com a câmera aberta, mastigando, mexendo, pegando, eu vejo vocês, do que... Ai, não, deixa eu desligar, porque eu tô... Não. Hélida, aqui também vale ficar com a baitaca, fazer exercício. Verdade. Nossa, tá picotando aqui. Peraí. Apitou. Então, Vamos lá. fiquem à vontade mesmo. Maritaca. Eu também pensei que era. Eu também pensei que era, gente, mas acho que era eco. Mas eu acho que temos rapazes aqui entre nós também. Eu vi que o Paulo Roberto, eu não sei se Paulo Henrique, eu não sei se está com o nome trocado, mas ó, estou no carro esperando o meu filho, escuridão total, nem adianta ligar a câmera. Então, acho que temos. Mas a mulherada está em peso, hein? A mulherada é a mulherada. Nós somos né, maioria, gente? né, gente? A mulherada Aqui é a não é. mulherada. Quem está buscando casamento é melhor ir para a igreja. A não ser que seja homo, bi, pode ser, né? Vai que ou para uma acontece um romance festa, para aqui. qualquer lugar. Vai, não é aqui, vai. Ou pode ser também. Já saiu até casamento nessa equipe, viu, gente? Oi, mãe, eu tô em reunião. Já saiu até casamento. Ai, mãe, você tá nesse ficando louca, não é piquenique. possível. Não vê que eu tô Giovana, em seu reunião? microfone. Isso, grita, fale. Aproveite. Giovana, seu microfone está aberto. Agora ela fechou. Ah, já mutei, já. Ah, não, eu só aviso porque às vezes a gente não sabe também, e aí vazam. Olha, então eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente preparou uma apresentação aqui. Ah, peraí, eu estou desabilitada a compartilhar. Felipe, é a Evelyn, deixa eu ver se... Só um momento, então, que eu vou habilitar essa função aqui. Ai, por favor, querida, que tem isso. Ó, se vocês puderem ir colocando o nome e a cidade de vocês aqui no chat, né? Já houve esse recado no início, mas não sei se todos e todas estavam. Coloquem o nome e a cidade, porque isso contabiliza a lista de presença, tá bom? Para vocês receberem os certificados. Pronto, Amanda, pode tentar aqui novamente. Ai, obrigada. Pessoal, Deu. eu estou aqui recolhendo os nomes, tá? Eu que sempre acompanho vocês lá no grupo. Então, podem mandando aqui os nomes bonitinho aqui no chat mesmo, que eu vou coletando para depois liberar o certificado no final do curso, tá bom? Obrigada. Fala o seu nome, que você está como ler aqui. Ah, é verdade, meu nome é Evelyn. Eu e a minha irmã estamos fazendo a monitoria, somos as irmãs felizes. E vocês parecem gêmeas, vocês não são gêmeas, né? Não. Eu fico até assim, eu falo para falar o nome, porque às vezes eu confundo qual é qual. Então, é a Evelyn, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Está dando para ver? Sim. Sim.
Sim. Legal. Joia. Então, estamos aqui na oficina, né, sobre mediação de leitura do piquenique literário do Ler é uma Viagem, oficina Como aproximar crianças e jovens da leitura. Na verdade, crianças, jovens, adultos, idosos, né, a gente colocou crianças e jovens como foco, mas, na verdade, a gente está falando no geral. Queria começar aqui compartilhando um pouco com vocês essa imagem que remete já ao nome do projeto, né? E aqui a gente, então, está falando de um piquenique, vamos dizer assim, mais tradicional, né? A gente estava falando até do vinho, do marido da nossa colega ali, que já estava chegando, pode ser suco, frutas. Trouxe uma imagem aqui, enfim, meramente ilustrativa, poderiam ser várias outras imagens, mas queria ouvir de vocês aqui, então, quando a gente, né, pensa em piquenique, o que a gente associa a essa experiência de um piquenique? Quais são as características, assim, de um piquenique? Pode ligar o microfone e falar, Amanda? Por favor. Abram os microfones. Comidinhas, sentar no chão. Sentar sol, no chão, sol. Um quadro do Renoir. Lugar agradável. Um quadro do Renoir. Um quadro do... Aquela uma meia... luz que filtra. Sei, uma... Meio bolinhas sombra, meio sol. Meio sombra, meio sol, um lugar agradável. Que mais? Companhia agradável. Companhia agradável. Amigos, familiares. Que mais? Que a gente associa a um piquenique? Comer junto. Comer junto. Dividir. Dividir, comer junto, compartilhar, né? Esse dividir e esse comer junto tem a ver com compartilhar, assim, a gente... Oi? Que mais? Eu acho que tem duas pessoas que estão muito próximas. Aí acontece esse eco. Aqui. Legal. É que quando os dois abrem o microfone muito próximos, aí dá um eco. Microfonia. Então, quando a gente fala em piquenique... Oi, desculpa. Alguém ia falar? É que eu paro de ver vocês. Quando eu estou compartilhando assim, eu já não vejo a sala. Agora eu consegui ver um pouquinho. Cesta de vime, eu amo. Para mim, cesta de vime. É piquenique. Toalha xadrez e branca, vermelha e branca. Toalha xadrez. Aqui, ó, tem a contribuição da Luana aqui no chat também sobre o que é o piquenique. Fala para gente, Evelyn, que eu não estou conseguindo ler. Ó, então, vou ler aqui. Um piquenique, para mim, é um encontro casual, para um grupo ficar ali conversando, batendo um papo, relaxando, passando a tarde, dá até para estender uma rede e dormir. É bom demais, hein? Olha que delícia! É um canto agradável para passar um tempo. Sensacional, também acho isso. Olha que gostoso, descontraído, né? Um tempo livre, à vontade, dá até para cochilar, para dormir se quiser, né? Sentado no chão, tem essa certa simplicidade, assim, né? Sendo um cantinho gostoso ali, agradável, uma meia luz, uma sombra. A gente já tem tudo que a gente precisa, né? E só fica assim. Também a Silmara falou aqui que é um ambiente harmonioso entre amigos e familiares. Ambiente harmonioso, tem uma harmonia. Olha que gostoso. Não é aquele ruído, né? Aquela coisa, aquela festa, mas também não é aquele silêncio, gente, vamos... Né? É à vontade, tem aquele barulho de conversa, de troca,
tem as conversas paralelas, né? Um grupinho ali, um fica conversando com o outro ali, aí uma hora todo mundo conversa junto, uma hora são 2 que estão mais ali, são 3, aí um pega no sono, o outro dá risada, né? Assim, esse espírito, então, desse piquenique, né? Que é uma experiência que, se a gente não vivenciou exatamente, a gente conhece ou já vivenciou algo parecido, né? A gente normalmente sabe, né, do que a gente está falando quando fala em piquenique, e vocês trouxeram aqui, de fato, características, né, assim, muito importantes mesmo, do que define, né, o piquenique e o que, ao mesmo tempo, o torna tão gostoso, tão especial, né? Então, enfim, essas características, né, essa descontração, esse clima assim simples e compartilhado, né, em que cada um chega com alguma coisa. O piquenique tem um pouco essa característica também, não é? Cada um chega trazendo alguma coisa, né? Não é, normalmente não é assim, eu vou lá e preparo um piquenique sozinho e as pessoas vão chegando para se sentar. Normalmente um piquenique, cada um, né, traz uma coisinha que sabe fazer, que preparou com carinho, que gosta, e coloca na mesa ali, e todo mundo experimenta de tudo. Quem fez esse bolo? Tá uma delícia, né? Normalmente tem a troca de receita. Então, esse clima do piquenique que a gente já conhece é um convite mesmo, assim, é o mesmo clima que deve, né, se manter e que se mantém nos piqueniques, que, por sua vez, já tem uma outra característica, que a gente vai falar aqui também, que são os piqueniques, pulou um, literários. Hoje a foto estourou um pouquinho, né? Não sei o que aconteceu, pelo menos para mim está meio fora de foco. Mas quando a gente fala em piquenique literário, o que será, então, que a gente pode pensar? Viviane, o que você acha? Quando a gente fala assim, então, em piquenique literário, o que será que a gente diferencia, acrescenta, complementa? Quais são as características do que seria um piquenique literário? Como é que deve ser esse piquenique? Como é que vocês imaginam? Oi, boa noite, posso falar? Claro. Renato Maia, eu sou marido da Thelma. Oi, Renato. Tudo bom? Todo mundo. O piquenique literário, eu estou entendendo que seria um compartilhamento de algumas experiências literárias, breves, né? Não muito profundas, mas uma coisa agradável para quem está apresentando. Que legal! A gente fala assim que vai para o piquenique, é uma coisa meio popular, um farofeiro. Então, os farofeiros não são muito bem vistos lá na Baixada Santista, em determinada época, porque fazem muita sujeira, né? E jogam as coisas, não põem as coisas no lixo, não recolhem as suas bagunças. Eu acho que a gente está falando assim de um outro nível de piquenique, que tem um pouco de confusão, assim, né? Não é um tema... De farofa, tem uma farofinha, né? Tem uma farofinha, tem um Vinícius de Moraes aí no meio, né? Mas aí também tem coisas assim mais profundas aí também. Não, você falou coisas... Estou falando assim de brincadeira, o Vinícius de Moraes tem coisas muito bonitas, mas essas coisas mais amorosas, poemas de amor, poemas de paixão, essas coisas assim mais românticas, né? Que legal. Amanda? Não, Oi. Queria só fazer um adendo que o Renato falou de farofa, farofeiro, né? Que o pessoal lá não é muito, faz muita sujeira, né?
E o piquenique literário, ele tem um tripé de formação, que é educação, cultura e meio ambiente. Só para também deixar aqui uma dica, que nós vamos limpar a praça antes de ir embora. Então, assim, vai ser uma performance a nossa saída, só para vocês imaginarem que todo mundo vai trabalhar junto na construção coletiva disso e ser mediador do próprio evento, né? Mas obrigada, Renato. Já vou separar um Vinícius para você, hein? Não, eu ia falar, eu ia destacar isso mesmo, que eu acho que você trouxe coisas importantes. Primeiro isso, falando, né, desse espaço, é um espaço que a gente ocupa e que a gente cuida também, porque vocês falaram, o piquenique tem que ser agradável, né? A gente não senta para fazer piquenique num lugar que está sujo, que está fedorento, isso não combina com piquenique, né? Então, o piquenique, normalmente, a gente escolhe, a gente prepara um ambiente que esteja agradável. E faz parte da proposta do piquenique literário, além de deixar, né, como eu falei para vocês no começo, sementinhas para que outras ações possam continuar acontecendo a partir daquilo que aconteceu naquele piquenique, mas faz parte também, normalmente, deixar o ambiente até mais limpo do que a gente encontrou, né? Então, tem essa ideia, assim, da pegada zero, né? Que é você não deixar nenhuma marca de que você esteve ali, a não ser nas fotos, nas experiências do coração, na lembrança das pessoas, mas é piquenique pegada zero. Vocês vão ter uma oficina com uma das pessoas aqui da equipe também, que é a Ariene, em que ela vai justamente falar desse aspecto, né, que é uma pegada ecológica mesmo, de não deixar vestígios, né, de que você passou por ali, a não ser que seja para deixar mais limpo, mais bonito, e mais, enfim, pronto para receber outras ações, né? Outra coisa que eu achei legal também, Renato, você falou do textos rápidos, né? O piquenique, quando a gente pensa na comida, é isso, normalmente não é uma refeição que você leva, que você vai sentar para comer a saladinha, depois o almoço, depois a sobremesa, depois né, aquela refeição. Não, o piquenique você experimenta uma coisinha daqui, experimenta uma coisinha dali, pega um pedaço de torta, pega... Então, no piquenique literário, justamente, você captou isso bem também, é uma degustação, né? Assim, a gente fica degustando, então a gente lê um trecho de um livro, aí a gente lê uma poesia, aí a gente ouve uma história que alguém está contando, tem esse clima mesmo de degustação, né? No caso do piquenique normal, de degustação de sabores, e aqui no nosso caso de histórias, né? De gêneros literários, de autores, de vozes, né? Um lê de um jeito, um lê de outro, tem essa diversidade mesmo de textos para a gente poder experimentar, mantendo aquele clima inicial também do piquenique, né? Essa descontração, esse clima à vontade, esse clima afetivo, né? Esse clima descontraído mesmo, mas a gente, de fato, introduz, né, um outro elemento nesse piquenique, que são os textos, que são os livros, que são as histórias, que são as narrativas, né, que são as vozes das pessoas e as suas histórias, as suas lembranças. Então, esse elemento, ele é um elemento que, na verdade, alimenta o nosso piquenique, né? São esses textos, trechos, livros e histórias, né, que vão fazer parte desse mesmo clima do outro piquenique, mas que também a gente vai trazer forte como centro desse. Então, a gente já tem aqui uma conceituação importante, né, para chamar a atenção, que é esse convite à leitura e ao compartilhamento de histórias, que a gente dá o nome de mediação. Quando a gente fala de mediação de leitura, né, que é o foco aqui da nossa oficina, e um aspecto do piquenique que eu queria chamar a atenção de vocês é esse. O piquenique é uma experiência mediadora
de leitura? Quando a gente fala em mediação, mediador, o que vocês pensam? Vocês conhecem essa palavra? Já ouviram em outros contextos? O que é ser mediação, ser mediador, mediador de leitura? Alguém arrisca? Ser mediador é ser uma ponte. Ser uma ponte, Grace, olha que legal. É muito forte mesmo essa associação do mediador com a ponte, né? O mediador tem essa ideia de médio, de meio, né? O mediador está no meio de, por exemplo, duas pessoas, dois lugares, né? No caso da ponte, e faz esse percurso possível, né? De um lado do rio para o outro lado do rio. Se a gente não sabe nadar, se a gente não quer se molhar, a gente usa a ponte que permite, né, que uma margem se encontre com a outra margem, que você atravesse de uma margem do rio para o outro rio. Às vezes, duas pessoas que não estão se entendendo, né, precisam de um mediador, né, uma terceira pessoa que vem para poder ajudar as partes a se entenderem, né, a chegarem num acordo. Então, o mediador, ele tem mesmo essa posição, né, muitas vezes, que é desse terceiro que entra para ali se colocar entre dois e ajudar nessa aproximação. Aqui, quando a gente está falando, então, de mediador de leitura, a gente está chamando o piquenique, por exemplo, de uma experiência de mediação de leitura, né, uma experiência mediadora de leitura, é isso que a gente está chamando a atenção, né, o piquenique como uma experiência, o piquenique literário como uma experiência que pode ali se colocar entre e ajudar as pessoas a se aproximarem dos textos, dos livros, da leitura, das histórias, e ajudar, claro, os livros, os textos, as histórias a serem lidos, ouvidos, conhecidos, reconhecidos, né? Então, a gente entende esse piquenique e se entende nesse momento como essas pessoas que estarão ali entre pessoas e livros, pessoas e textos, entre duas pessoas, entre dois objetos que a gente vai poder aproximar, colocar em contato. E por que eu falo isso? Aqui algumas cenas para vocês verem, né, cenas de mediação de leitura, leitura em voz alta, está todo mundo ouvindo o mesmo texto. Aqui a gente tem grupinhos, né, menores, todo mundo à vontade, só que com os livros, com os textos muito presentes. E por que é importante a gente falar, né, sobre mediação e mediador? Ô, Amanda. Oi. É a Thalita, de Tatinga. Oi, Thalita. Tem o nosso piquenique, e depois, posteriormente, a gente pode estar fazendo esse piquenique com as nossas salas, é isso? Claro, com certeza. Inclusive, vocês vão ser convidados a convidar as salas de vocês para o piquenique que vai acontecer, que vai estar a Hélida e o Contreira, né? Vai ser um evento aberto, que vocês vão que legal. Convidar as salas de vocês, os pais, né, a participarem, e depois a ideia é que vocês possam fazer esses piqueniques, né, nas escolas, nas praças, e isso possa ir ganhando cada vez mais aí a permanência e porque podia, eu acho assim, era legal fazer assim, entre a gente depois, uma vez por mês, né? Fazer com a sala. Sensacional. Super legal, e funciona muito, né? A gente tem essa experiência, assim, em que os piqueniques foram sendo incorporados mesmo, e ele vai se... Muito obrigada. Imagina, ele vai se enriquecendo, né? A gente vai falar mais sobre isso, o que tem no piquenique, né? Quais são as apresentações, como é que funciona, e ele vai ficando cada vez mais rico,
Ele é para diferentes públicos? Infantil? Diferentes públicos, infantil, jovem, adulto. Ou Sim. adulto? E ela pode ser infantil, infanto juvenil? Sim, eu vou trazer umas imagens para vocês, eu vou apresentar aqui. Um piquenique normal, assim, quando a gente faz um piquenique, vocês falaram amigos, famílias, não tem crianças, adultos, idosos. Aí, às vezes, os idosos não conseguem sentar no chão, a gente coloca uma cadeirinha para a vovó ali, senta perto de um banco, aí a gente escolhe uma sombra, aí tem a criança pequenininha que fica no carrinho, na sombra, tem as crianças que vão ficar brincando. Então, no piquenique literário também é uma ação, né, uma atividade que comporta todas as faixas etárias. Amanda? Oi, Anne. Eu gosto sempre de lembrar que o nome do projeto é Piquenique Literário do Ler é uma Viagem, porque a gente inventou uma série de regrinhas, brincadeirinhas, mas o piquenique literário da Grace pode ser outro, o piquenique literário da Escola Merinda de Souza vai ser outro. Você pode inventar o piquenique literário que você quiser, desde que seja literário. E o nosso é bem abrangente, viu, gente? Tem intérprete de Libras no sarau. Se vocês tiverem um público cego, baixa visão, tiverem livros em braille, vocês podem colocar na praça. Vocês vão ajudar a construir, sabe? Porque a gente só dá mais ou menos um caminho. Mas vocês vão acessibilidade, poder fazer... né, Elida? Sempre, Exato. assim, atento à acessibilidade, para que cadeirantes consigam se aproximar, né? Consigam estar junto. Só para falar nessa diversidade de público, né, que perguntaram não só de faixa etária, mas também dessas facilidades, acessibilidade comunicacional, pop, chique. Até já. Isso, então, enfim, aberto, podem reproduzir, todos convidados para o piquenique, né, o piquenique literário do Ler, que a LD e o Contreira estarão, e depois fica aberto para continuidades. E aí, por que é importante a gente falar em mediação de leitura, em mediador, né, entre pessoas e textos? Porque, considerando a realidade leitora do nosso país, o que significa criar ou manter ambientes de acesso e incentivo à leitura? Quando a gente pensa, né, num piquenique literário em Taquarituba, em Angatuba, em Itatinga, Itaí, Paranapanema, Avaré, Tejupá, o que significa, né, a gente fazer um piquenique literário? A gente vai estar, assim, chegando, né, em ambientes, em realidades em que as pessoas já adoram ler, já sabem o que gostam de ler, já conhecem, né, muitos autores. Será que essa é a realidade, assim, especial das cidades de vocês? Porque normalmente não é a realidade das cidades que a gente vive, mora, cresceu, conhece, né, pensando no nosso país, e na verdade não só no nosso país, em vários outros países também. Mas se a gente pensa, né, aqui no nosso país, a gente deixar livros acessíveis, né, aqui tem alguns exemplos de salas de leitura, né, de bibliotequinhas em espaços abertos, espaços públicos. Pessoal, desculpa, eu tive Covid em janeiro e fiquei com essa sequela, eu fico com essa tossinha, assim, esse pigarro, então, de repente, de vez em quando eu dou umas tosses, assim, mas é incontrolável. É uma sequela aí da tosse que eu fiquei quando eu tive Covid. Então, assim, aqui tem umas exemplos, né, assim, de, enfim, deixar livros acessíveis, o quanto isso é importante e o quanto isso é um passo fundamental, né, a altura dos livros, as capas, a mostra, ambientes convidativos, aconchegantes, de fácil, né, manuseio, tudo isso faz parte, né, desse processo da gente deixar livros mais acessíveis, pensando na realidade do nosso país, que durante muito tempo os livros não foram acessíveis, né? Aqui
pensando na idade de vocês, né, e não vi todo mundo, mas pensando na minha, a gente cresceu, né, numa realidade em que não era toda a escola que tinha uma sala de leitura, a biblioteca do seu, nem sempre você tinha uma biblioteca no seu bairro. Durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, os livros eles foram restritos, né, a uma parcela muito pequena da população. O próprio direito, né, de ler e escrever era também garantido a uma parcela muito pequena da população. É muito recente, se a gente for pensar, assim, historicamente, né, falando, que a gente possa entender que o livro, na verdade, é para todo mundo, né, é um direito de todos, que todo mundo precisa, né, ter acesso, se alfabetizar, mais do que se alfabetizar, se constituir, né, como leitor e como escritor, enfim. A gente ainda tem no nosso país uma realidade de muita dificuldade com a leitura e com a escrita. Imagino que isso não seja diferente nas cidades que vocês atuam, né, em que vocês vivem. Claro que a gente não está falando, não está generalizando, né, dizendo que todo mundo tem dificuldade, claro que não, mas quando a gente está falando de um piquenique literário, a gente está falando de um evento que vai acontecer num espaço aberto, num espaço público, né, em que a gente está fazendo uma ação que a gente quer convidar as pessoas. Então, a gente não pode esquecer que contexto é esse que a gente está, especialmente pensando no nosso objeto principal do piquenique, que é o livro, o texto, a leitura, né, que são... A Giovana abriu um pouquinho o microfone, quer falar, Giovana? Não sei se foi sem querer. Então, assim, vou continuando aqui, qualquer coisa vocês me interrompem. Quando a gente fala de um piquenique literário, né, e de deixar o livro acessível, pensando na realidade do nosso país, é isso, é uma realidade que, enfim, até 1970... 40% da população era considerada analfabeta, ou seja, não sabe ler e escrever nem o próprio nome, 40% da população até 1970. Claro que isso mudou bastante, mas ainda hoje a gente tem um dado, por exemplo, no nosso país, que é um dado do INAF, né, que é o Índice Nacional de Alfabetismo, Indicador Nacional de Alfabetismo, que somente 13% da população brasileira é considerada plenamente alfabetizada. 13%, gente, da população pode ser considerada assim plenamente alfabetizada, ou seja, compreende bem o que lê, sabe fazer uso da escrita em diferentes ocasiões, em diferentes contextos, com textos complexos, né? Então, assim, estamos falando de nós, de professores, né? De educadores, de pessoas que trabalham com leitura e com escrita. A grande maioria da população ainda tem muita dificuldade, né? Com leitura e com escrita. Por isso que a gente vem conversando, porque durante muito tempo foram privadas mesmo, né? Desse direito, dessas condições para se formar leitor, para conseguir desenvolver, né, suas capacidades na escrita. E eu gosto só, antes de passar a palavra para vocês, eu acho importante a gente só definir um aspecto que a gente conversa muito no Ler é uma Viagem, que assim, o fato de não ter leitura e escrita não significa que as pessoas não tenham conhecimento, que as pessoas não sejam inteligentes, que as pessoas não sejam sábias, que as pessoas não tenham muito o que contar, o que dizer. O que elas não têm é leitura e escrita, essa habilidade, né, essa competência específica que é o uso da escrita, que como a gente conversou no começo, não é algo que a gente nasce sabendo. Aliás, a humanidade viveu milhares e milhares de anos sem escrita. A escrita está aqui presente na nossa sociedade nos últimos 5.000 anos. A humanidade tem muito mais que isso.
Então, a gente tem, na verdade, uma capacidade específica que as pessoas, no geral, no nosso país, ainda estão se apropriando, mas tem muita gente que não sabe ler e escrever, que aliás, a maioria, né, assim, não sabe ler e escrever, mas é inteligentíssima, é super amorosa, ética, responsável, justa, maravilhosa. Né? Então, eu gosto de afirmar isso, porque quando a gente fala assim, 40% da população brasileira era analfabeta, fica parecendo que a gente vivia no horror, na escuridão, não é isso. Né? Os indígenas que aqui moravam, por exemplo, durante milhares de anos, não tinham leitura e escrita, e eles têm muito conhecimento, muita sabedoria, muito que nos ensinar. Né? Então, não ter leitura e escrita não é sinônimo de burrice, de ignorância, pelo contrário, né? As pessoas podem ser muito sábias, muito inteligentes, ter muito ao que nos ensinar e não terem leitura e escrita. Por outro lado, é direito, cada vez mais na nossa sociedade, né, no mundo e especialmente no nosso país, a gente precisa, né, reconhecer que ler e escrever é um direito a ser garantido, né? As pessoas precisam aprender a ler e escrever para poder se desenvolver plenamente na nossa sociedade, né? Para ter os seus direitos garantidos, exercer todo o seu potencial. Então, a gente trabalha nessa perspectiva do direito à leitura, né? Você tem direito a conhecer, a se expressar, a participar da cultura da escrita. E os piqueniques literários, então, entram nesse cenário. Então, a gente deixa, sim, os textos à disposição, e aí vou continuar aqui, passando aqui algumas imagens para vocês. Opa! Aqui, no caso de um ambiente externo, né, a gente não vai carregar estante, mas a gente pode fazer varal, então a gente deixa os textos acessíveis, né, visíveis. Pendura em árvores, né, Amanda? Pendura em árvore, exatamente. Pendura em árvore, a gente vai ter outras imagens para vocês, assim, os livros presentes, disponíveis, acessíveis na sua diversidade, livro para criança, livro, né, com mais texto, menos texto, sem imagem, só com imagem, capa dura, antigos, novos, clássicos, contemporâneos, diferentes gêneros literários, tudo isso a gente vai colocando ali, e vocês, no caso das cidades de vocês vão ajudar a compor, né, esse cenário. Que livros serão esses? Onde eles estarão? Né? Como que a gente pode preparar esse ambiente para deixar os livros disponíveis e, ao mesmo tempo, convidativos? Ao mesmo tempo, a gente selecionou essa imagem aqui também, em que a gente está ao ar livre, os livros estão disponíveis. O que vocês acham que esse garotinho está pensando? Olhando a carinha dele, a expressão, o corpo. O que vocês imaginam que ele está pensando? Alguém imagina, assim? Poderia compartilhar o que imagina? Que ele ali está buscando algum critério de escolha, né? Porque, pelo que eu vi ali, ele está olhando para as capas ainda. Legal, muito bom, Grace. Está olhando as capas, pensando algum critério de escolha. Talvez ele possa estar pensando assim, será que eu posso pegar, né? Estou imaginando aqui também, você está falando do critério de escolha, né? Assim, aquele ali, será que é legal? E aquele outro ali? Aquele Ele ali está eu não quero. imaginando o mundo da imaginação. Está imaginando o mundo da imaginação? Está pensando... Legal. O que será que tem naquele livro, né? Imaginando assim, o que será que tem ali?
Exatamente, né? Quando a gente chega assim num ambiente, né, muitas vezes a gente não sabe o que escolher, a gente não sabe se pode sentar nesse tecido aí, se tem que pagar alguma coisa, se, né, se tá ali para eu mexer mesmo ou é só para ver de longe, se eu tenho que pegar um só e depois não posso mexer nos outros. A gente fica em dúvida também do que a gente pode fazer, do que a gente não pode, quais comportamentos vão ser aceitos, quais não são, né? Então, ainda mais em se tratando de leitura e escrita, é muito comum essa reação, né? No nosso país, nas cidades que a gente mora, enfim, as pessoas não necessariamente têm intimidade com os livros, têm intimidade com os textos, com os autores, elas às vezes não sabem. Oi? Estou vendo um negócio aqui, da reunião. Ah, Geralmente as crianças elas estão acostumadas a ter contato com o livro ou em sala de aula ou em biblioteca, né? Quando você prepara a escola de uma forma parecida com essa, colocando em varalzinho, em cantinhos, eles já ficam em dúvidas, né? Porque sai daquele espaço que eles estão acostumados, do ambiente que eles estão acostumados. Nós preparamos um ano na escola com varezinhos assim, sabe, entre os pilares da escola. Eles ficaram enlouquecidos quando eles viram, mas a maioria das crianças tinha reação de ser amado com a forma diferente, né, que está preparado. Isso, é bem isso, a gente não está muito acostumado a ver o livro nesse lugar que a gente conversou do piquenique no começo, esse lugar descontraído, esse lugar à vontade, esse lugar gostoso, é isso, descontraído. Normalmente, quando tem livro no meio, é um ambiente mais sério, mais controlado, em que o acesso é mais restrito, mais silencioso, né? Assim, a nossa cultura, enfim, foi criando uma relação com a leitura em que o livro está nesse lugar mais... isso, é essa herança mesmo que a gente tem, né? Mais controlado mesmo, né? Ele fica num ambiente mais restrito, né? Assim, do que a gente pode, não pode fazer, como, está mais associado a um estudo, a uma pesquisa, a um pergunta e resposta ali, né? De aprendizagens de conteúdos muito específicos. E quando a gente, de repente, vê o livro, aquele objeto, assim, tão difícil, né, tão inacessível durante tanto tempo, tão cheio de saberes, de conhecimentos. De repente, a gente vê o livro assim, em cima de um tapete colorido, pendurado numa árvore, uma pessoa querendo me contar uma história assim, ao pé do ouvido, a gente até desconfia, né? A gente fala, nossa, mas o livro, né? Posso sentar aqui, deitar, me esparramar e ficar mexendo nesses livros? Pode. Né, o piquenique literário é justamente esse ambiente em que a gente vai criar essa intimidade com os livros, vai mergulhar nos livros, se puder, né? Assim, vai criar um ambiente mesmo em que o livro está totalmente associado àquela experiência prazerosa de um piquenique entre amigos. Só que para isso acontecer, a gente precisa justamente, né, como a gente vem conversando, dos mediadores, né? A gente precisa das pessoas que vão ajudar a gente, como nessa segunda imagem aqui, a que essa entrada na escrita, essa participação no mundo da leitura, seja uma experiência agradável, uma experiência gostosa, convidativa, e não, como na primeira imagem aqui, uma experiência solitária, angustiante, em que a gente, né, tá com medo de errar, acha que se mexer ali vai ter que fazer prova depois, vai ter que, ai meu Deus, se leu errado, perdeu ponto.
Tem uma adolescente que uma vez ela escreveu um texto muito bonito falando sobre a ida dela para a biblioteca, e ela falou que quando ela chegou a primeira vez na biblioteca, já tinha aquelas pessoas atrás do balcão, assim, né? E quando ela entrou naquela sala silenciosa, ela falou assim, a sala era mais silenciosa que a igreja. Aí ela falou, quando eu entrei assim, as pessoas já levantaram os olhos e falaram assim, o que você vai querer? O que você quer? E ela fala assim, ela escrevendo, depois ela fala, eu nunca imaginei que eu já precisaria saber de antemão o que eu queria. Eu não imaginei que era assim como bolacha no supermercado, sabe? Que você já vai para o supermercado pensando, preciso comprar tal coisa, preciso comprar tal coisa. Ela falou, eu não conhecia o mundo da leitura, então eu não sabia o que eu queria escolher. Eu achei que eu ia poder mexer, né? Como diz a Hélida, bisbibliotecar, ao invés de bisbilhotar, é bisbibliotecar, né? Bisbilhotar a biblioteca, xeretar, ouvir indicação de outras pessoas, para aí poder escolher, para aí poder descobrir o que eu gosto, né? Então, é pensando nessa realidade, que é uma realidade mesmo nossa, né, das cidades que a gente vive, é que a gente pensa mesmo na importância da mediação e dos mediadores. Aí trouxe até um poema aqui do Eduardo Galeano. Quem poderia ler para a gente, por favor? Ele é bem curtinho. Sem medo de errar, gente. Pode gaguejar, não tem problema nenhum. Quem pode ler em voz alta, por favor? Posso ler? Por favor. Espera um pouquinho só. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse. A sua imagem está em cima, aqui eu não... Se você arrastar, passa o mouse na minha imagem assim e arrasta para o canto que ela sai. Ou clica no pequenininho ali, no risquinho, que ela também fica bem pequenininha. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para descobrir o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Galeano, O Livro dos Abraços, Porto Alegre. O que vocês acharam desse poema, dessa história? Associam com o que a gente estava conversando? Alguém? Eu acho que o meu marido lê muito bem. Gostei também, Thelma. Gostei das ênfases que ele deu. É legal, né? Cada um que lê dá uma ênfase assim numa parte que você não tinha. Gostei Ele também. lê para mim toda noite, gente. Oh, que legal. Voz alta, é muito gostoso. Olha, eu achei muito lírico, muito bonito, muito sensível. Porque ver o mar pela primeira vez é muita emoção e a gente precisa de ajuda, porque a gente se perde. Já se perderam na praia? Já perderam filhos na praia? Pois é. Então, a ideia é bem essa, assim, o mar, né, essa imensidão do mar,
o menino verbaliza, né? Assim, nossa, me ajuda a olhar. Até olhar, que é algo tão automático, né? Que a gente pode fazer assim, inicialmente, sem mediação, né? Sem moderação, sem mediação, que é olhar, o menino pede ajuda, pede um mediador, né? Para falar assim, me ajuda a olhar, me ajuda a entender, me ajuda a me comportar na frente dessa imensidão, né, a lidar com o que eu estou vendo, com o que eu estou sentindo, né? Então, até para ver o mar, né, o menino pede essa ajuda, essa mediação. Com relação à leitura e à escrita, é isso, é a gente entender o piquenique literário e a nossa atuação no piquenique literário como esses mediadores, né? Essas pessoas aqui, como dessa imagem, ou como na história do Galeano, que vão ajudar as outras, né? Sejam elas já leitoras ou não leitoras, mas a verem aquilo que a gente quer que elas vejam, a ajudá-las a participar, né? Fátima levantou a mão? Seu microfone está fechado. Seu microfone está... Então, eu vejo esse menino aí como uma criança que vai na biblioteca onde eu estou ficando, né? Trabalhando, né? Que eu estou numa escola, né? Eu estou meio que readaptada lá, né? Por um tempo. E eu vejo esse menino aí quando chega as crianças lá na biblioteca e elas pedem para levar um livro. Aí elas olham e falam, olha esse aqui tem, olha, do jeito que eu quero. Ah, olha. Aí quando entregam o livro de volta, elas falam, olha, aquilo ali, olha, deu certinho comigo. Olha, tinha eu ali, ó, tinha o Fabrício ali, o menino falou para mim. Ai, que legal. Olha, eu contei para minha irmãzinha, eu contei para o meu cachorrinho. Então, esse encantamento que esse menino teve pelo mar é o mesmo encantamento que os alunos ali da escola Hilda, onde eu trabalho, têm pela leitura. Uhum. Exatamente. A ideia era a gente fazer essa analogia mesmo, né, com esse encantamento, com essa possibilidade de descoberta, né, da leitura, e a do imensidão, livro. né, gente? A imensidão. Exatamente, a imensidão. Não vou falar que é infinito, mas olha, para o tempo de vida que a gente tem, é infinito, porque é uma quantidade de textos, né, de livros, de possibilidades tão grandes que a gente não dá conta, né, numa vida só. Então, se torna infinito, né, a quantidade de autores, de gêneros literários, de textos que a gente pode descobrir. Por isso até que eu brinco quando as pessoas, eu trabalho muito, né, com essa área de formação de leitores, e adolescente mesmo, muitas vezes, não gosto de ler, não gosto de ler. Mas é até descobrir alguma coisa que ele goste, né? Porque às vezes ele não gosta de ler um tipo de livro, um autor, mas quando ele descobre, né, algum autor, algum estilo, algum tema que ele se interessa, nossa, mas ele vai embora, né? Ele já é um leitor, na verdade, se ele já for alfabetizado, né? Senão ele é leitor de mundo. Mas eu digo assim, quando ele se alfabetiza, ele pode se tornar, ele já é, aqui muitas vezes a gente não tem acesso àquilo que a gente gosta, né? A gente tem acesso a só uma parte, e aí a gente não se identifica com aquilo que a gente conhece. Então, o piquenique literário, com essa imensidão, ela oferece também muito da diversidade. A gente não vai oferecer tudo, mas a gente tenta contemplar essa diversidade, né, de textos. Então, a gente pode levar textos longos, textos curtos, revistas, poemas, texto de celular, texto impresso, texto bordado, enfim, livros, né? A gente vai contemplando essa diversidade mesmo. Sim. Então, aqui isso que a gente vem conversando, os piqueniques, então, nessa experiência em que a gente tem livros e textos diversos e acessíveis, mas também e principalmente mediadores de leitura, né? Pessoas que estarão lá atentas e disponíveis para compartilhar textos, para convidar para a leitura, para ouvir histórias,
né? Ouvir quem são aquelas pessoas, o que elas gostam, para poder fazer essa mediação, né? Então, a participação e a presença dos mediadores de leitura, ela é fundamental no piquenique, ela é o que caracteriza, né? O que diferencia um piquenique literário de uma, enfim, de uma experiência com a leitura solitária, né, em que a gente vai desbravar aí sozinho. Não, o piquenique tem essa confraternização, esse compartilhar. E vocês são os mediadores, né? Nas cidades de vocês, vocês serão esses mediadores de leitura dos piqueniques. Então, assim como num piquenique convencional, entre aspas, se a gente puder chamar assim, cada um chega, né, trazendo a sua torta, o seu suco, a sua fruta, o que pode, né, o que gostaria de compartilhar. No piquenique literário, vocês também vão chegar com aquilo que vocês gostariam de compartilhar, com aquilo que vocês podem compartilhar naquele momento. Então, já vão pensando em livros, em textos, em versos, em coisas que vocês gostariam de levar, que vocês gostariam que estivesse presente. Às vezes vocês não têm, mas vamos procurar, será que alguém tem? Como que eu quero apresentar esse texto? Como que eu quero que esses livros estejam expostos? Tudo isso vocês já podem ir pensando. Acho que amanhã vocês têm a outra oficina com o Albert, que aí vai falar mais especialmente das performances, né? Então, assim, como é que dá para experimentar, né, o espaço e o corpo e os objetos para poder pensar isso, mas especialmente nos textos, já vão aí pensando, porque vocês são esses grandes mediadores, né? Se alguém quiser Ai, que falar. medo! Ai, que medo! Ai, que gostoso! Olha o friozinho na barriga, Thelma. Olha que coisa boa, o friozinho na barriga. Mas vocês viram que é legal também? Eu vou mostrar imagens aqui, porque não necessariamente é performance assim de palco. Você vai estar lá no centro das atenções, todo mundo parado olhando. Não, às vezes é você ali com uma pessoa, com duas crianças, com uma senhorinha que está sentada ali, e você vai ter a sua performance, né, como mediador de leitura ali. Olha, você conhece esse texto? Eu posso ler para você? Você já viu esse livro? Quer ler? As interações são variadas, né? Não necessariamente. Eu, por exemplo, já participei de 200 piqueniques, eu não tenho essa performance assim de centro de palco, né? Eu não me identifico assim com isso, de falar, agora, gente, vou ler uma coisa para todo mundo. A Hélida é brilhante nisso, vocês vão ver, a Hélida, ela tem muito essa qualidade, assim, essa característica, ela fala muito bem, ela é atriz, né? Assim, chama atenção, canta. A minha performance é muito mais assim de bastidores, de beirada ali, de ficar lendo, conversando, indicando livro. Então, cada um participa. Aí tem outra que participa, outra mediadora que vai participar, ela vai ficar bordando ali num canto, a outra vai ficar desenhando, o outro vai ficar... Cada um vai participar, né? Como se sente bem no piquenique. E com isso, gente, a gente já estou aqui chegando nos finalmente, porque eu sei que todo mundo tem horário. A gente, assim, coloca em cena, então, com o piquenique, novas concepções de biblioteca, né, e novas concepções de práticas de leitura, fundamentadas principalmente no diálogo, né? Então, não é monólogo, não é só a gente lendo, aí o outro responde. Não, é diálogo, é encontro, é conversa, é interação, né? O piquenique não é assim? Piquenique é aquilo que a gente conversou, é conversa, é interação. Então, é muito inspirado nisso, é falar, escutar, interagir. Aí eu vou ler um trechinho aqui bem rapidinho desse livro que chama Ouvir nas Entrelinhas. E ela fala assim: ler se parece com escutar? Se assim for,
onde a leitura se entremeia com a palavra pronunciada, encarnada numa voz, na própria ou na de outros. E ainda, onde a leitura se toca com a palavra silenciada, a palavra não proferida, mas dita com os olhos, com os gestos, com o corpo, com os outros múltiplos signos que criamos para estender pontes, olha aí as pontes que vocês falaram, os múltiplos signos que criamos para estender pontes do texto ao leitor, do leitor ao texto, do leitor para um outro leitor. Em escrever a leitura, o semiólogo francês Roland Barthes indagava: nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper com frequência a leitura, mas não por desinteresse, ao contrário, por afluxo de ideias, excitações, associações. Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler e levantar a cabeça? Essa leitura em que a pessoa levanta a cabeça, segundo Barthes, é ao mesmo tempo desrespeitosa, porque ela corta o texto, mas ela é também apaixonada, porque a ele volta e dele se nutre. Aparece ali a ideia do leitor como um autor irreverente do texto que lê. E aí o livro continua, o livro é lindíssimo, mas eu gostaria de destacar com vocês essa experiência do ler e levantar os olhos, né? Então, a gente está falando aqui não mais daquela leitura mergulhada, você e o texto, que ela acontece também, aquela leitura em que a gente fica de cabeça baixa ali, concentrada nessa experiência, você e o texto, o outro e o texto, mas a gente está falando também dessa experiência da leitura em que a gente lê, já aconteceu com vocês? A gente lê uma coisa assim e levanta a cabeça, a gente tira os olhos do texto porque a gente lembra de alguém, a gente lembra de uma situação, a gente lembra, né, de um lugar, e isso toma conta da gente. É a experiência da leitura que fez isso, mas a própria experiência da leitura faz com que a gente tire os olhos do texto para sentir, para olhar em volta. Isso é leitura também. Então, a gente está falando aqui no piquenique da leitura como essa experiência que é uma experiência compartilhada, é uma experiência em que a gente levanta os olhos para ver quem a gente é, para ver em volta, onde eu estou, com quem eu estou, que livros que eu estou lendo, com que livros eu gostaria de oferecer, o que essas pessoas que estão comigo gostam. Então, a gente vai entendendo a leitura também como essa experiência em que a gente levanta os olhos do texto, em que a gente olha, ouve, interage, conversa sobre aquilo que a gente está lendo, espia o que o outro está lendo, né? Então, é uma experiência que a gente olha, ouve, diz, tem corpo, tem espaço, e tem outras práticas além da leitura. Normalmente, a leitura, a gente restringe. Leitura é só leitura, então é só livro e leitor. Não, no piquenique pode ter leitura e conversa, ou seja, livro e oralidade, texto e oralidade, pode ter leitura e conversa, pode ter leitura e música, pode ter leitura e bordado, pode ter leitura e dança, leitura e comida, justamente, né? Leitura e piquenique, então comida. Pintura. A gente pode... Pintura, exatamente, não tem problema, a leitura, a literatura conversa com tudo isso, a gente cria imagens quando a gente lê, a gente lembra de lugares, a gente lembra de músicas, a gente lembra de pessoas, a gente associa, então a gente não precisa fragmentar, excluir a leitura disso e falar, não, 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 leitura é só leitura, não, leitura conversa com tudo isso. E os piqueniques permitem isso, né? Então, tenho aqui algumas imagens, né? Tá vendo? Aqui é um piquenique literário e teve uma hora que teve esse alongamento ali para começar, as pessoas estavam chegando de manhã
e aí uma pessoa puxou um alongamento gostoso. Isso é um piquenique literário. Tem leitura e tem corpo também, as pessoas vão se sentar, vão se acomodar, elas precisam estar confortáveis, precisam estar acordadas, né, com o corpo desperto. Ali uma outra imagem que a gente vê aquilo que a gente falou no começo, vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, então tem os grupinhos nessa foto de cima aqui, tá vendo? Tem leitura, parece mãe e filhos, né? Então, assim, a mãe lendo para uma criança, o pai, enfim, a outra pessoa lendo para outra. Esse aqui parece que está lendo até sozinho, e o pai está do lado só acompanhando. Aí tem gente em pé que parece que está brincando. Aí tem um outro grupinho lendo aqui atrás. Aí tem o varal de texto que as pessoas que estão passando vão olhando. Aí tem o mediador de leitura aqui de amarelo oferecendo a leitura para o senhor que está passando. Então, são vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo também está todo mundo, claro, se olhando, se observando, sintonizado um com o outro, mas cuidando para que esteja gostoso para todo mundo, né? Nessa última foto aqui, aquilo que a gente falou também, podem ter livros, né, textos impressos, publicados por uma editora, mas podem ter textos de vocês. Vocês, de repente, tem gente no grupo que escreve poemas, escreve versos, vocês podem pendurar também esses versos, vocês podem colocar textos de poetas, autores locais, né? Tem gente aí na cidade que escreve, que tem os livros, enfim, os textos, né? O que vai estar compondo o piquenique, a ideia é que tenha muito a cara, o gosto, o cheiro de cada lugar, de cada cidade, né? Das pessoas que vão compor esse piquenique. Então, letra de mão, cartolina, tecido, bordado, tudo isso compõe o piquenique literário. Aqui outras cenas de mediação, só para vocês verem. Por causa de autorização de uso de imagem, gente, como vai ficar gravado, disponibilizado, eu acabei colocando umas fotos em que eu apareço, mas é mais por causa de autorização, que não tinha autorização de todos. Então, por isso que eu escolhi essas imagens, mas dariam para ser vários mediadores. Mas está vendo? Leitura individualizada, leitura com um grupinho quase no seu colo, adulto para adulto, né? Adulto lendo livro para criança, enfim, é uma experimentação, né? Uma degustação, como a gente falou, de textos, de histórias, porque aí você conta essa história para essas duas senhoras, elas já começam a te contar a história também, aí você já está conversando, né? É uma experiência de narrativas mesmo. E, Amanda, sobre aquela foto anterior que tinham as senhoras, é um sorriso tão sincero que aquela moça está dando ali, aquela moça do meio, dá uma paz no coração, né? Um acalento. Né? É bem gostoso mesmo, né? Quem já teve essa oportunidade, você compartilhar textos que você gosta com as outras pessoas, bom, a Thelma falou aí da experiência dela em casa, né? Você receber também textos, né, que alguém gosta e é muito gostoso, né? Assim, é uma experiência de realmente um vínculo efêmero, né? Porque às vezes você nem conhece a pessoa, mas você troca uma história assim com ela, você troca um texto, parece que é isso, nesse olhar assim, você troca uma intimidade tão grande, assim, um vínculo tão legal, e ao mesmo tempo é isso, é um vínculo ali, né, em torno daquele texto, daquela história, mas que é muito mobilizador mesmo, muito emocionante. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar mesmo dessa experiência do livro, né, mas integrado com a brincadeira, com os barulhos das crianças, com, né, o deslocamento, o jogar, o sorriso, a diversão, né, é o livro nesse lugar mesmo dessa interação, que é plenamente possível. Fala. Não, até porque
a gente vê algumas crianças que às vezes ficavam até meio traumatizadas, que às vezes o livro ele ocupava um local de pena, né? A criança bagunçou um pouco na aula, tal, aí vai colocar a criança para ler. Aí essa criança às vezes Ai, do vai ter uma castigo, né? relação muito diferente com a leitura do que ela poderia desenvolver, né? Então é muito legal também ver essa relação com a leitura como algo feliz, como algo que liberta, que nem essa criança está pulando aqui, algo que expande. Exato, exatamente. É muito comum mesmo a leitura associada ao castigo, ao silêncio, à punição, né? À humilhação. Nossa, gente, às vezes é muito ligado à humilhação, né? Assim, ai, leu errado, ai. Então, a gente poder fazer mesmo transformar, né, isso. Então, eu trouxe aqui só para a gente experimentar aqui, mas pensando em degustação mesmo, escolhi aqui alguns versinhos rápidos, se alguém quiser ler, gostar de algum e quiser ler em voz alta, ou se souber algum de cor, ou se tiver algum aí pertinho de você, no celular ou na estante, que queira compartilhar, só para a gente fazer esse exercício de compartilhar um texto, para ir se preparando mesmo para o piquenique. Alguém? Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Adélia Prado. Que lindo, Thelma. Alguém mais? Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Carlos Drummond de Andrade. Bonitinho. A arte de ler. O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a presente linha. Neste momento, já interrompeu a leitura e está continuando a viagem por conta própria. Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Foi só você. Você saiu? Foi mais longe. Obrigada, gente. Que delícia ouvir vocês lendo esses textos. A oficina era essa. A ideia era a gente poder conversar, não sobre mediação, convidá-los para que comecem a imaginar esse piquenique, onde é que ele poderia ser, como ele poderia estar sendo organizado, quem poderia ser convidado, que textos vocês gostariam de compartilhar, como. Começar a se imaginar nessa situação, se reconhecer, né, nesse lugar de mediador, mediadora de leitura. Alguém tem alguma dúvida? Um comentário? Faz sentido? Eu acho que o mais difícil é, assim, pelo menos para mim que estou chegando na cidade, não tenho uma interação muito grande com a cultura local, né? Até com muita gente, é um certo temor assim, o que vai agradar, o que vai colar,
por onde pegar, qual é o apelo, né? Então, eu fico um pouco tranquila quando você mostrou aquelas imagens que fala assim, não é um palco enorme que você vai subir, vai... Não, é o tete a tete, é o que rolar, né? Então, eu relaxei um pouco por conta disso. Queria Exatamente, Thelma. Muito legal. Isso mesmo. É ir observando, e por isso que foi legal quando vocês perguntaram, né? Assim, pode ter mais depois, porque assim, cada piquenique acaba sendo de um jeito, né? Assim, o piquenique acaba lançando novas ideias e novos vínculos, então vocês vão ter um primeiro. A Hélida está se disponibilizando aos sábados, não é, Evelyn, para fazer ensaios, então vocês vão estar recebendo aí as notificações. Se vocês quiserem trocar essas dúvidas, conversar, né? Assim, vocês vão preparando esse piquenique até lá, né? E aí, mesmo quando ele acontecer, a gente tem conversado muito isso, né? O próprio acontecer do piquenique é um ensaio aberto, né? Porque é isso, não tem uma rigidez, não, é assim, vamos experimentando, vamos se conhecendo, né? No piquenique a gente acaba conhecendo melhor a cultura local, conhecendo melhor pessoas, então a gente vai mesmo disparando, né? Tendo o piquenique como um dispositivo assim para que isso possa acontecer cada vez melhor. Então a ideia é que vocês comecem mesmo a pesquisar, imaginar. Sábado podem se encontrar, usem a plataforma também para poder perguntar, interagir, pesquisar, para ir construindo essa experiência aí em breve. Qual o cronograma de agenda do piquenique? Ele já está agendado assim para cada cidade? Como é que tem essa distribuição? A Hélida vai estar em todos, a Hélida e o Eduardo, né? Isso. Não sei se a Evelyn e o Felipe... Eu posso falar rapidinho para vocês? Por favor. Essas são as nossas oficinas, tanto da Amanda quanto do Albert, que é amanhã, as oficinas, a parte online. Depois nós temos uma oficina presencial com o Contreira e com a Hélida, um dia ou alguns dias antes do piquenique. Nós estamos agora correndo aqui para reservar as datas das cidades todas, que são 10 cidades, e vamos informar vocês também, tanto lá no grupo quanto na plataforma, para vocês saberem. Deve acontecer entre 25 de abril e até o final de maio. Eu estou me balançando que meu gato está aqui pulando em mim. Oba. Mas nós vamos manter vocês informados, assim, e, claro, tem todo esse tempo de ensaio até chegar ao piquenique, tá bom? Tá. Já avisando, assim, um pouquinho antes, quem está cuidando da agenda e está aí, dia 15 de abril, o meu filho casa, eu vou estar em São Paulo. Então, provavelmente, assim, nessa semana não vai ser possível. Não, vai ser depois de 25 de abril, pelo menos. Ainda tem um tempo. Tá. Legal. Até maio, né? Mais alguma dúvida, comentário? Ana Cláudia, Rosimara, Franceline, Luciane, Grace, Sandra, Cássia. E, Thelma, bom que você vai estar aqui em São Paulo, hein? Ó, avisa a gente para a gente ir tomar um café. Opa, legal. Vamos se falar. Qual que é seu nome mesmo? Evelyn. Você é a... Evelyn. Isso, sempre estou postando ali no grupo alguma coisinha. Tá bom, prazer. É porque aqui durante essa oficina, relembrando alguns das feiras literárias que a gente fazia escola, em movimentos na praça, aqui a Combiteca, a Geladeiroteca. Que legal! Né? Então, assim, os movimentos já com leitura, né? Que a gente também já teve alguns na praça. E o público que atraía, né? As pessoas que participavam. Então, você estava falando, a gente estava imaginando, né? Com as ideias que você trouxe aí das fotos, de outras ideias, em quem mobilizar para ajudar.
né? Estou olhando a Sandra aqui, a carinha da Sandra, já também estou vendo o brilho atrás dos, né? do óculos ali, deve estar mais animada aí, então. Que bom que já tem esse histórico, Grace, é muito legal. São muitas ideias, né? E a gente, com certeza, amanhã na secretaria a gente já vai trocar figurinhas e já vamos combinando. Tá? Com certeza. Que joia! Muito bom. Riomi. É Riomi? Quem mais de Itaí está no grupo aqui assistindo? É fácil de identificar? Tem mais gente de Itaí? Eu estou na dúvida se Paulo Henrique é de Angatuba, porque ele não se identificou. E eu estou caçando os participantes de Angatuba. Cadê o Paulo Henrique? Sim, Sandra. Eu creio que é o nosso Paulo, pelo É o nosso, Paulo. sim. É o nosso, sim. Ah, então tá legal. O gatinho da Ana Cláudia ali também, fazendo a coadjuvante ali, protagonista. Nós temos aí Ana Cláudia, Franceline, Cássia, Luciane, Giovana, Grace, Paulo, Silmara. Me perdoe se esqueci de alguém. Que bom, gente, que turma boa. Esqueceu de mim, Sandra, Juliane. A Juliane Goulart. Verdade, desculpa, Ju. Imagina. Eu também, a Denise. Denise, tá ótimo. Já estou anotando todos aqui. A Rose também. A Rose, oi, Rose. Ah, que legal. Estava achando que tinha poucos, né, Yas, viu? É que essa não dá para Luciane gente... do AE também está aí. A Luciane também. Isa. E a minha essa neta oficina... também. Que linda, Maitê. Essa oficina vai ficar gravada, ela vai ficar disponível lá na plataforma, então, se vocês souberem também de pessoas que não puderam vir, mas que vocês acham que gostariam, né, de ver as imagens, de ouvir, de assistir, as oficinas vão estar disponíveis, né, a gravação. Então, é legal para que as pessoas também, né, entendam melhor, porque às vezes vocês estão falando, né, de uma imagem que vocês viram, ou de uma conversa. Então, é legal vocês saberem que vocês podem divulgar, né, Evelyn, e as pessoas podem acessar para poder participar da oficina também, mesmo quem não pode estar ao vivo aqui. Sim, Então, pessoal, tá divulgue. tudo gravado, tem na plataforma, tem já os ensaios, tem a oficina anterior, o que a gente for fazendo daqui em diante, né, que for virtual, sempre vai estar disponível na plataforma. Só entrar no site da Casa Tombada, que a gente já passou para vocês por e-mail. Se alguém tiver com alguma dificuldade em relação a e-mail, não estiver recebendo, por favor, entre em contato com a gente lá pelo grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem para mim, vai estar escrito como Evelyn com W-Y, bem, nome bem diferentão mesmo. E só acompanhar por ali que está tudo certo. A gente sempre mantém atualizado e esporadicamente se surgir alguma tarefa, alguma atividade para fazer, também vai ser colocado lá. A gente já está com uma tarefa, né? Já está com essa tarefa. Começamos. Sim. Então, joia, pessoal. Muito obrigada pela participação, pela interação de vocês. Um grupo muito sorridente, simpático. Fiquei curiosa para conhecer as cidades de perto. E qualquer dúvida, né? Estamos aqui à disposição. Amanhã tem a outra oficina do Albert. Participem, que aí acho que vocês ainda vão ter outras ideias. Tá bom? Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, gente. Fico à disposição. A gente continua em contato com a equipe do Ler. Obrigada, gente. Até mais, gente. Tchau, Maitê. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, Maitê.
Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém, obrigada. Deus, Fábio. Tudo de bom. Joga um beijo. Olha lá, ela está jogando um beijo para você. Ai, que delícia, gente. Boa noite.